Jesus, graça e paz. Quero mais uma vez agradecer a presença de cada um dos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando aí de suas casas, né? Obrigado a cada um de vocês. Que nós essa noite possamos aprender mais de Deus, que nessa noite nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que possamos adorar ao Senhor com esse culto, cada um em suas casas, eu aqui na igreja, mas que os irmãos possam cultuar ao Senhor com sua família e você possa reunir a sua família diante do celular ou da TV, no notebook, no computador, como você estiver assistindo, que você possa ter esse momento de culto com a sua família, como se você estivesse vindo à igreja. Isso é muito importante, irmãos. Nesse período em que nós estamos vivendo, a responsabilidade de levar a família a cultuar a Deus está com os pais, está com os líderes de cada lar. Então que você tenha essa responsabilidade de trazer os seus filhos para os cultos, mesmo que seja no sofá da sala, mesmo que seja com a família reunida ali, mas que vocês possam juntos cultuar ao Senhor nesse momento. Então feche seus olhos, aí onde você está, coloca a mão no seu coração e vamos falar um pouco com Deus. Tem um momento de agradecimento ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tem feito, e queremos lhe pedir o direcionamento todos os dias de nossas vidas. Queremos lhe pedir o direcionamento em tudo que nós formos fazer. Meu Deus, em cada palavra, em cada gesto, que tudo seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que nós possamos Te honrar em tudo, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Irmãos, nesse último domingo eu iniciei uma palavra pautado no texto de João, capítulo 14, versículo 21. É um texto que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu falei aos irmãos que iria dar início a esta palavra no domingo, por conta de que essa palavra não teria como eu pregar nenhum culto, apenas ainda mais, né, nesse período em que nós estamos fazendo os cultos online, e no domingo, por exemplo, que tinha o culto tanto online quanto presencial, e as pessoas presentes, todas de máscara, não teria como ficar aqui 45 minutos, 1 hora pregando uma palavra, e os irmãos tudo de máscara aqui esperando para terminar a palavra. A gente tem que ter um pouco de consciência nisso, e também uma live com mais de 1 hora de duração também não fica legal. Então, por isso, eu preferi fazer essa pregação em 3 partes. Iniciei no domingo, falarei outra parte hoje e no domingo agora eu termino esta palavra abençoada e abençoadora, né? O título, né? Você pode provar que ama a Deus, ou você realmente ama a Deus, né? Será que nós temos... E eu comecei no domingo falando acerca daquela interpelação de Jesus a Pedro, né? Perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E se Jesus chegasse a cada um de nós, se Jesus de forma corpórea chegasse à minha frente ou à sua frente nesse momento e perguntasse a ti: tu me amas? Claro, obviamente que nós iríamos responder: eu amo, Senhor, eu te amo, Pai. Mas aí, e se Jesus perguntasse então: prova, qual a prova que você tem que me dar de que você me ama? Então, assim, iniciei falando sobre isso, mas antes de entrar neste assunto propriamente dito, do amor em Cristo Jesus, eu precisava de falar da soberania da salvação em Cristo Jesus, que foi isso que eu falei no domingo, né? Que a soberania da salvação está em Cristo Jesus. E por que é tão importante saber disso? É importante nós sabermos disso, da soberania da salvação em Cristo Jesus, para nós termos mais consciência e obediência a Cristo Jesus. A entender que fora de Cristo,
Fora de Jesus não há salvação, como ele mesmo diz lá em João capítulo 14, versículo 6, né? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo declarou isso em João capítulo 14, versículo 6, com o versículo que eu acabei de falar para os irmãos, ou como está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, a salvação está em Cristo Jesus, né? E não há outro nome ao qual devamos ser salvos. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, né? Em nenhum outro nome há salvação. Ou, como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo, o homem. Então, era necessário e se torna necessário diariamente, irmãos, nós entendermos que fora de Cristo não há salvação. Jesus, como ele mesmo disse, é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele nós não vamos ao Pai. Assim como eu falei da soberania da salvação em Cristo Jesus, no domingo eu também falei da soberania da condenação no pecado, de que o pecado é o que nos separa de Deus, o pecado é o que nos leva à condenação. E aqui falei do texto lá em 1 João, falei de Tiago, capítulo 4, né, que fala do amor com o mundo, que fala lá, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, que se nós quisermos ser amigo do mundo, nós seremos inimigos de Deus. Assim como também diz aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, que lista ali muitos pecados, várias coisas levadas por nossa carne que nos levam ao pecado, né? E fazendo entender isso, irmãos, de que a salvação está em Cristo Jesus e a condenação está na prática do pecado. E isso é grave, isso nós temos que ter em mente o tempo todo para parar com a prática do pecado, né? Muitas pessoas estão relativizando o pecado. Muitas pessoas estão com pecados de estimação, pensando que, isso é normal, as coisas mudaram. Não, a Bíblia é uma só. Deus não muda, Deus é incapaz de mudar. Deus não muda de opinião. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Deus não muda, irmãos. Aí, talvez você me pergunte, o que isso tem a ver com o versículo do início, pastor? O que isso tudo tem a ver com o versículo de João, capítulo 14, versículo 21, que é aquele que fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Primeiro, que ao ler este versículo, nós podemos ver que amar a Deus está ligado à obediência. Cumprir os meus mandamentos, esse é o que me ama. O amor de Deus, ele produz obediência. Aí, nesse caso, entendendo sobre a soberania da salvação em Cristo Jesus, que existe também a soberania da condenação no pecado. Você precisa entender que o seu pecado te leva à morte. O pecado, todo pecado tem como consequência a morte. Então, sabendo disso, sabendo que a obediência a Deus nos leva a amar a Deus,
eu levo os irmãos, então, a 2 versículos da palavra de Deus. Voltando a falar sobre o tema central, que é: nós realmente amamos a Deus? Nós realmente amamos Jesus? Vamos aqui a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Você que está em sua casa, abra sua Bíblia aí, ou no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Aqueles que puderem, até inclusive, pode postar o versículo aí nos comentários da pregação, para que aqueles que estão sem Bíblia no momento, estão na rua, em algum lugar, que possam ler o versículo também. Gálatas capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que interessante. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aqui está falando: levai as cargas dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Esse versículo nos ensina que o nosso chamado, além de pregar o Evangelho, além de disseminar o Evangelho, que isso já é uma demonstração de amor ao próximo. O pregar o Evangelho, o ide, é uma demonstração de amor ao próximo, mas que também o nosso chamado é deixar a vida do outro mais leve. Não colocar problemas sobre a vida do outro. Não simplesmente lotar a vida do outro de problemas, só trazer problema, nunca solução. E esse versículo está falando: levai as cargas uns dos outros. E não é para colocar a carga sobre os outros. Esse versículo nos ensina de que nós temos que deixar a vida do próximo mais leve. E precisamos entender, irmãos, que Jesus nos conhece intimamente. Nós precisamos entender que Jesus nos conhece. A palavra de Deus diz em Salmo 139 que Ele conhece cada palavra nossa antes de sair da nossa boca. Então, esse é um Deus que nos conhece intimamente. Então, esse é um Deus que não se convence com discurso. Jesus não se convence com religiosidade. Ele não se convence simplesmente pelo fato de nós não faltarmos em nenhum culto. Ele não se convence pelo fato de simplesmente nós conhecermos todas as passagens bíblicas e o local de cada capítulo e cada texto bíblico na Bíblia. Ele não se convence simplesmente porque você conhece a Bíblia ou se você conhece todos os cânticos. Ele não se convence porque você simplesmente participa de todos os ministérios da igreja. Ele se convence no amor praticado. O que Jesus quer saber, na verdade, é que o que sai da sua boca, se aquilo que você fala, até em oração com Deus, combina com aquilo que você vive realmente em sociedade. E a própria vida dele, a sua com Deus também. Ele quer saber se a sua vida em comunidade, na igreja, é uma coisa, e se a sua vida dentro do quarto sozinho é outra. Ele quer saber se a sua vida em comunidade, na igreja, é uma coisa, e quando você está sozinho no carro, é outra coisa. Ele quer saber se combina aquilo que você diz e aquilo que você mostra para as pessoas, se está combinando
com aquilo que você está produzindo em obediência, que é o amor praticado. A prática do amor. A prática do amor ao próximo. A prática do deixar a vida do outro mais leve e não mais pesada. E isso nos leva àquela outra passagem em que os doutores da lei, e é um dos textos mais lidos na palavra de Deus, né? Em que os doutores da lei quiseram fazer uma pegadinha com Jesus, para saber se Jesus sabia e conhecia a lei, se ele conhecia a palavra. Aí perguntaram para Jesus, qual é o mandamento mais importante? Ali em Mateus capítulo 22, versículo 36. Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40. Olha a pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Isso é o grande mandamento. Isso é a resposta para a pergunta deles. Mas Jesus não parou por aí. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só de falar esse segundo mandamento, Jesus poderia ser julgado por blasfêmia. Imagine, irmão, pensa num judeu religioso, amante das togas, do rito, ouvir isso de Jesus. Só que eles não podiam dizer nada diante daquilo que Jesus falou, do segundo e grande mandamento. Jesus está dizendo que tão importante quanto amar a Deus é amar o seu semelhante. E daqui, irmãos, tão importante quanto amar a Deus é amar o seu semelhante. E daqui se desenvolve todo o evangelho. Daqui se desenvolve todo o evangelho. E por quê? Porque não existe pregação do evangelho, não existe o id, não existe estender a mão aos necessitados, não existe tratar dos doentes, não existe dar água aos sedentos sem amar o próximo. Disso aqui depende o evangelho. Amor a Deus e amar o próximo. Tanto que o evangelho, nós precisamos entender isso. No desenvolvimento do evangelho, o evangelho começa como? Com um grande convite de Jesus. Qual é o grande convite de Jesus? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quem, irmão, não está cansado nesse tempo? Quem não está cansado no tempo em que vivemos? Quem não precisa de alívio nesse tempo? Jesus está dizendo, olha, se você está vivendo um tempo em que você não consegue mais gerir a sua vida. Jesus está dizendo, se você está vivendo um tempo em que você não consegue mais controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos de tão sobrecarregado que você está, porque aqui ele não está falando de um cansaço, simplesmente de cansaço físico.
Senão ele falava, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei uma cama para se deitar. Não, ele está falando aqui de um cansaço da alma, ele está falando de um cansaço mental. Vinde a mim vocês que estão cansados, vocês que não conseguem mais gerir os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu sono, você não consegue mais ter paz em sua vida, vinde a mim. E como é que nós podemos entender que isso está ligado no amor ao próximo? O que o vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, nós podemos entender que está ligado simplesmente no amor ao próximo? Porque, irmãos, muita gente vem para a igreja ouvindo esse vinde de Jesus. Muita gente cansada. Muita gente sobrecarregada. Muita gente que não consegue mais encontrar paz. Ouve esse vinde de Jesus e vem para a igreja. Mas o problema é que muitos, sabendo que vivemos um tempo cansativo, infelizmente transforma isso num negócio. Muitos transformam esse cansaço do próximo em seu negócio pessoal. Muitos transformam esse cansaço do próximo em seu meio de vida. Isso não foi o chamado que Deus colocou nos nossos corações. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso que Jesus nos comissionou. Não foi para isso que Jesus nos capacitou. Muitos não encontram descanso na igreja. E o que é pior, encontra mais cansaço ainda. E por quê? Porque a pessoa está sobrecarregada, está cansado, aceita e entende o vinde, um vinde que é verdadeiro, um vinde que atinge o coração da pessoa, que é o vinde de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Só que, ao chegar na instituição, eu não estou falando, não estou generalizando, estou falando do que acontece muito. Ao chegar na instituição, a pessoa fica mais cansado ainda. E por quê? Porque ao invés de ouvir o evangelho, a pessoa vai ouvir regras. Não estou dizendo aqui que igreja tem que ser bagunçado. Não. Estou dizendo que 12 pessoas que andaram com Jesus, quando chegaram em certa cidade, falaram: chegou aqui aqueles que estão alvoroçando o mundo. Os 12 conseguiram alvoroçar o mundo. Nós que somos mais de 60 milhões de cristãos no Brasil, não consegue alvoroçar. Alvoroçar, que eu digo, é fazer a diferença. Mudar o destino, o rumo dessa nação. E por quê, pastor? Porque as pessoas não estão sendo instruídas no evangelho. As pessoas estão sendo instruídas para obedecer às regras de igreja. Cartilha. Então as pessoas vêm com cansaço, as pessoas vêm sobrecarregadas, e quando chegam na instituição, encontra outra prisão. Encontra proibições,
encontra abuso de poder de liderança, regras, religiosidade. Ao invés de tirar um peso, as pessoas encontram mais peso ainda. Falei sobre isso outro dia, inclusive. É como se a pessoa saísse de uma prisão e entrasse em outra prisão. É só mudar de... Quando eu estava falando sobre ser verdadeiramente livre, isso não é ser livre. A pessoa tem que ficar com Jesus porque ama Jesus. A pessoa tem que ficar com Jesus porque respeita a inteligência e a soberania de Cristo Jesus na salvação. Mas as pessoas estão sendo, ao invés de encontrar alívio, estão sendo sobrecarregadas por aqueles que fizeram do Evangelho um negócio. Mas digo, e deixo bem claro, não são todos. Tem muita gente boa, tem muita gente séria no Evangelho, tem muita gente que realmente ama a Deus no Evangelho. Mas tem muita gente que está, ao invés de tirando o peso do ombro das pessoas, tirando o peso daquilo que as pessoas tinham quando vinham para ser aliviadas, ao invés de se sentirem aliviadas, estão sentindo mais peso ainda. Mas e por que isso? E por que isso acontece? Nesse versículo do vinde a mim, todos vocês que estão cansados, nesse texto que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, já está implícito o porquê e o que tem que ser feito. Olha só o texto. O texto está dizendo o seguinte, que não é simplesmente só vir a Cristo. O texto está dizendo que nós temos que aprender de Cristo. Aprender com Ele. Abram suas Bíblias comigo aí, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos ler esse texto. A palavra de Deus diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só essa parte. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí sim encontrareis descanso para vossas almas. Irmão, meu irmão, minha irmã querida que está me ouvindo, se nós não aprendermos de Cristo, se não aprendermos a imitar a Cristo, se não aprendermos a tratar as pessoas como Cristo, se não aprendermos a viver como Cristo, se não aprender dele, o descanso não vem. O cansaço não vai embora. E o que é pior, a vida acaba piorando, porque fica cheio de regras, religiosidade. Quantas pessoas em que a vida cristã delas é baseada só nisso? Quantas pessoas em que sua vida cristã é baseada simplesmente em seguir as regras da instituição, em participar de todos os eventos,
participar de todas as orações, participar de todos os cultos, participar de todas as reuniões, participar de todas as assembleias, dar a sua opinião em tudo, mas quando precisa estender a mão para o próximo, não está lá. Quantas pessoas vivem uma vida de religiosidade? E tudo isso por quê? Porque para muitos a instituição é mais importante do que amar ao próximo. Não estou dizendo aqui, entenda isso, para você não honrar a tua igreja, para você não honrar o teu pastor. Honre sim a tua liderança, honre sim a igreja que te alcançou, honre sim o local onde você foi plantado, honre sim. Seja fiel ao Senhor com tudo que Ele tem colocado em suas mãos. Tenha um coração agradecido, honre sim, mas que o ensinamento de Cristo, mas que Jesus seja o essencial em sua vida, que Cristo seja o teu exemplo, que Cristo seja o teu professor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim, e aí encontrareis descanso para vossas almas. Ele falou sim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas muitos estão vindo simplesmente com essa primeira parte do versículo, e com isso muitos estão ganhando. Jesus deixa bem claro: aprende de mim, sou eu quem cuido de ti, é eu que sei o que te deixou cansado, é eu que sei o que te deixou sobrecarregado. Pode deixar que eu carrego o seu fardo. Jesus está falando. Se não aprender dele, o descanso não vem, o cansaço não vai embora. E o que isso tem a ver com amor ao próximo, pastor? Porque muitas pessoas usam isso não para amar o próximo, mas para ganhar do próximo. O Evangelho não é para isso, não. O Evangelho é amor. O Evangelho é amor. E tudo começou com: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vou prestar atenção nisso, irmãos. Nesse domingo agora, quero terminar essa palavra. Eu comecei no domingo passado, e eu convido cada um de vocês, meus irmãos, você que está assistindo, a estar conosco nesse domingo. Se você não está no grupo de risco, que você possa vir à igreja, estar presente na igreja. Mas se você não pode estar presente na igreja, você assista a transmissão do culto. Você possa entender que o amor a Deus está conjugado com o amor ao próximo. Amém? Você que possivelmente ouviu essa palavra e entendeu que você está afastado hoje, possivelmente porque você se frustrou justamente com esse tipo de coisa que eu falei aqui. Você não conseguiu encontrar descanso na igreja, você não conseguiu encontrar descanso, o cansaço não foi embora, porque talvez o foco não era aprender de Cristo. Eu te convido, se você está distante, eu convido você para voltar para Cristo.
Se alguém te chateou, se alguém te magoou, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, Jesus não tem nada a ver com isso não. E é de Jesus que você está distante. Chegou o tempo de voltar. Chegou o tempo de estar com Cristo novamente. Você que nessa noite sentiu desejo no seu coração de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por ti também. E depois faça um contato comigo, eu vou colocar o meu contato aí na descrição do vídeo e também abaixo do meu nome. Vocês possam fazer contato comigo. Estou aqui para auxiliar vocês no que é necessário. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, cuida, Senhor, de nossos corações. Cuida para que nós possamos entender que o ID, que o Evangelho, que a pregação do Evangelho está comissionada também ao fato de amar o próximo. Como nós vamos pregar o amor, como nós vamos pregar o Evangelho se não amamos o próximo, se não vamos estender a mão ao próximo? Então, Senhor, que nós possamos entender e não virar uma ilha, uma represa, que nós, Senhor, possamos ser rio de água corrente, que por onde passa tem vida, que por onde passa mata a sede dos sedentos e a fome daqueles que necessitam. Que nós possamos ser usados por Ti, onde o Senhor nos enviar, onde o Senhor quiser. Cuida de nossas casas, de nossas famílias, cuida de nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique com Deus, fique em paz, que o Senhor Jesus guarde você e a tua família.